Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade da lógica proposicional. Na aula passada, a gente definiu o que que é a lógica proposicional, a gente definiu o que é uma declarativa afirmativa, né? Nós vimos os conectivos que ligam as fórmulas, atômicas, transformando-as em fórmulas, compostas. Nós falamos de algumas propriedades, as mais, que serão mais utilizadas são as regras, que nós chamamos de regras de equivalência e regras de inferência. Então, nós vimos na aula passada algumas propriedades com as regras de equivalência, né? E é quando a gente troca o símbolo, né, da equivalência pelo símbolo pelo conectivo do se somente se, e quando a gente mostra que é uma tautologia, ou seja, independente dos valores lógicos das minhas proposições atômicas, sempre a minha fórmula composta vai ser totalmente verdadeira, certo? E hoje a gente vai dar uma ênfase nas regras que nós chamamos de regras de inferência, que são as regras que estão associadas a as regras que estão associadas à implicação lógica, né? Que é quando a gente troca o símbolo da implicação lógica pelo conectivo do se então, ok? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver onde se aplica isso, e a gente vai ver que no nosso dia a dia a gente tem atividades em que a gente utiliza a lógica, né? Então vamos lá. O que que é um argumento válido? Um argumento ele pode ser representado da seguinte forma: P1, E, P2, E, P3 até Pn, e isso então que. E a gente vê o seguinte, que as fórmulas são P1, P2, P3 até Pn, e que essas são fórmulas que podem ser atômicas ou compostas. Por elas poderem ser atômicas ou compostas, a gente observa que está com letra maiúscula, certo? E a gente vai dizer o seguinte, que P1, P2 e Pn, até Pn, são proposições dadas, que nós chamamos de hipóteses ou premissas do meu argumento, e que é a conclusão do argumento. Ou seja, dado que essas proposições dadas, que são as hipóteses, elas são verdadeiras, então eu preciso mostrar, ou seja, eu preciso concluir que é verdadeiro, certo? Então, a gente diz que P1 e P2 até Pn implica logicamente em que, ou que é deduzido logicamente dessas premissas, certo? Dessas hipóteses. E isso realmente é verdadeiro. Por quê? Porque para o argumento ser válido, a gente vai precisar, para a gente mostrar que o argumento ele é válido, quando isso aqui tudo é verdadeiro, independente dos valores lógicos. E para isso ser verdadeiro, a gente tem que verificar a única parte em que a única preocupação que a gente precisa ter é quando P1, P2 até Pn é verdadeiro e que é falso. Porque a única forma de se transformar em algo, um argumento não válido, é justamente quando as minhas premissas são verdadeiras e o meu consequente, ou seja, a minha conclusão é falsa. Então, basta a gente se ater, verificar, quando todas as minhas premissas são verdadeiras, porque todas precisam ser verdadeiras porque elas estão ligadas ao conectivo E, certo? E mostrar que a partir delas a gente chega na conclusão e, obviamente, vai ser também verdadeiro, já que a gente parte delas, né? Utilizando exatamente das nossas regras, né? Então, é isso. Então, eu digo que a minha FBF proposicional P1 até Pn
então, o quê? É um argumento válido quando este for uma tautologia. E aí, para a gente testar que é uma tautologia, a gente tem várias opções. A gente pode utilizar da tabela verdade, então a primeira que vem à nossa mente é a tabela verdade, porque é exatamente o que a gente viu até agora, né? Só que a tabela verdade, ela é super limitada. Por quê? Porque como ela cresce exponencialmente, né? O número de linhas dela é 2 elevado a n, então chega um momento que a gente torna inviável se o número de fórmulas atômicas é de uma grande quantidade, certo? Então, assim, a tabela verdade funciona? Funciona, mas não é a maneira mais simples de resolver, certo? A segunda é utilizando das regras de dedução. Quem são essas regras de dedução? As regras de dedução, o que elas fazem? A gente vai utilizando o seguinte: a gente sabe que de P1 até Pn é verdadeiro. Então, a gente vai fazendo mudanças nessas fórmulas, certo? Sem mudar o valor lógico, ou seja, preservando o valor lógico dela, certo? E a gente vai fazendo isso até chegar à minha conclusão, certo? Então, a gente começa nas proposições, nas premissas, até chegar à minha conclusão. Caso a gente consiga chegar ao meu quê, a gente preservou o valor lógico, e como a gente adotou que todas essas premissas são verdadeiras, obviamente a minha conclusão vai ser verdadeira, certo? Então, é a forma mais simples de resolver, certo? Ok. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza uma sequência de demonstração, e essa sequência de demonstração é uma sequência de fórmulas bem formuladas, na qual cada FBF é uma premissa, uma hipótese, né, ou resultado de uma hipótese, né, quando a gente vai aplicando as regras de dedução do sistema formal, certo? Então, a gente vai tendo o seguinte: a gente tem inicialmente as minhas hipóteses, né, as minhas premissas, e a partir daí, a gente vai utilizando dessas premissas para deduzir outras fórmulas, né? Então, a gente vai deduzindo várias fórmulas, né, até chegar à conclusão, que é o nosso quê. Então, se a gente chega à conclusão, se a gente parte do pressuposto que as minhas premissas são verdadeiras e a gente não altera o valor lógico, a gente vai chegar à conclusão que a minha conclusão é verdadeira. E aí, verdadeira, então, verdadeiro vai me dar verdadeiro, certo? Então, a gente acaba mostrando que o argumento é válido. E aí, quais são essas regras de dedução? As regras de dedução são duas. Uma a gente já viu na aula passada, que são as regras que nós chamamos de equivalência, que elas permitem o quê? Que a gente pegue as fórmulas bem formuladas individuais e elas sejam reescritas mantendo o mesmo valor lógico, né? Tanto é que a gente troca por um si somente si, então a gente verifica que as fórmulas que estão sendo trocadas, elas mantêm o mesmo valor lógico, e nós temos as regras que nós vamos ver hoje, que são as regras de inferência. E essas regras, o que elas fazem? Elas permitem a dedução das novas fórmulas a partir de fórmulas anteriores na sequência de demonstração. Então, se a minha fórmula ela era verdadeira, né, a gente transforma em algo que, quando utiliza ela e implica logicamente na outra, ela me dá uma tautologia também. Então, como é que a gente utiliza disso? A gente sabe que as regras de equivalência, nós vimos na aula passada que a gente tem várias regras de equivalência, que são a comutativa, a associativa, leis de Morgan, condicional, dupla negação, absorção, né? Tem mais, tem as idempotente, identidade, bicondicional e contrapositiva. Todas essas são as regras de equivalência que eu deixei como exercício para vocês fazerem em casa,
que são exatamente as tabelas verdade, mostrando exatamente que elas são uma tautologia, ou seja, se eu pegar P, se somente se que, eu chegar, utilizar os argumentos, os valores lógicos para P e Q, a gente chega à conclusão que P implica em Q e Q implica em P, a gente tem os mesmos valores lógicos que a minha fórmula P, se somente se que, certo? A gente, só para relembrar, vou pegar até aqui essa aqui, P e P. P e P, a gente tem exatamente o seguinte: quais são os valores lógicos que podem ser adotados o P? É exatamente verdadeiro ou falso, certo? Então, esses são os meus valores lógicos. Se eu pego esse P aqui e faço o conectivo E com o próprio P, a gente vai ter verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, e a gente vai ter falso e falso, vai me dar falso. Então, P e P me gera exatamente essa coluna aqui. Se eu pegar esse P aqui e fizer se somente se o meu P e P, eu vou ter exatamente o quê? O se somente se, a gente tem exatamente, é verdadeiro quando ambos têm o mesmo valor lógico. E a gente vê que esse cara com esse cara tem o mesmo valor lógico, transformando em verdadeiro, e esse com esse também tem o mesmo valor lógico. Então, a gente prova que é uma tautologia. Então, eu não mudo o valor, os valores, né, os valores lógicos. Ou seja, eu posso, então, pegar, se eu tenho em uma premissa, por exemplo, P e P, eu posso utilizar da idempotente, né, e transformar em apenas P, que eu não estou alterando o meu valor lógico. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, só para exemplificar, né, eu fiz aqui a minha tabela verdade. Quem não conseguiu fazer na aula anterior, que faça agora, né? Pegue essa tabela para poder entender como funciona, porque a gente vai utilizar muito dela, e a gente vai agora ver um exemplo. Então, suponha que uma hipótese de um argumento proposicional pode ser simbolizada como não A ou não B ou C. O que a gente tem? A gente tem como premissa não A ou não B ou C, e a gente observa que não A ou não B pode ser trocado por uma fórmula utilizando a propriedade, uma regra de equivalência, utilizando exatamente a propriedade que é a lei de Morgan. A gente pode utilizar Morgan, onde a gente vai ter exatamente a negação de A e B. Ou seja, não A ou não B é equivalente, logicamente, a não A e B, certo? E aí a gente observa que esse cara aqui, não A e B ou C, é exatamente, a gente pode utilizar a regra, que é a regra da equivalência. Na verdade, a gente utiliza exatamente o quê? Da implicação lógica. A gente sabe que não A ou C é equivalente a implica em B, certo? Perdão, não A ou B implica logicamente em A, implica em B. Então, a gente pode utilizar exatamente dessa regra, que é a regra que a gente chama de condicional, certo? Então, a gente pode utilizar dessa regra, e se vocês pegarem exatamente o valor lógico, né, a tabela, ou seja, a coluna que gera exatamente os valores lógicos da minha hipótese 1 e comparar com as do meu item 3, a gente vai observar que me gera exatamente os mesmos valores lógicos. Então, as colunas são equivalentes, são similares, e a gente não muda, então, o valor lógico, certo? Então, a gente chega à conclusão que a gente colocou no formato de argumento, onde eu tenho A e B como premissas,
né? Ou seja, meu P, e a gente tem que ser exatamente o meu Q, que é a minha conclusão, ok? Então, a gente vai utilizar desse artifício para fazer as nossas demonstrações. E para isso, agora a gente precisa falar das regras de inferência, né? Quais são as regras de inferência? Bem, as regras de inferência, elas são regras lógicas que nos permitem deduzir de proposições anteriores, né? Então, a gente utiliza como notação A por B, ou seja, A implica logicamente em B, né? E a gente diz que A implica logicamente em B é uma regra de inferência quando a gente utiliza do símbolo da implicação lógica, da condicional, e mostra que é uma tautologia, certo? Então, a gente tem exatamente essas regras de equivalência. A gente tem o seguinte: se eu tenho duas proposições, essa vírgula aqui é para representar duas proposições. Então, a vírgula, ela é para representar, para separar. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Separar as minhas fórmulas. As fórmulas. Separo as fórmulas. Por quê? Porque diferente das regras de equivalência, as regras de equivalência, a gente tem uma fórmula e ela me gera uma outra fórmula, certo? Nas regras de inferência, não. A gente tem duas fórmulas. Quais são as fórmulas? Essa aqui é uma, que é P, e a outra é P implica em Q. Se eu tenho P numa premissa e eu tenho P implica em Q, uma outra premissa ou uma outra fórmula, isso vai deduzir para a gente o quê? Que é o que nós temos como regra que nós chamamos de modus ponens, ou seja, MP. Se eu tenho P implica em Q e eu tenho a negação do meu consequente, eu vou então deduzir a negação do meu antecedente, que é o modus tollens, certo? Se eu tiver o P e eu tiver Q, eu posso juntar com a conjunção, ou seja, colocar o conectivo E, certo? Me gerando exatamente a minha conjunção. Se eu tenho P e Q, eu posso deduzir o P ou deduzir o Q, que é a minha simplificação. Se eu tenho P, eu posso gerar P ou Q. Isso se dá por quê? Porque se o valor lógico de P é, por exemplo, verdadeiro, certo? E eu gerar um P ou Q, independente do valor lógico de Q, eu já sei que vai ser verdadeiro, porque o ou basta um ser verdadeiro para tudo ser verdadeiro, certo? E se o P for falso, o que vai acontecer? O meu ou, quem vai determinar vai ser exatamente quem? O verdadeiro do meu Q ou o meu falso. Se ele é falso, falso com falso me dá falso, certo? Mas falso com verdadeiro vai me dar verdadeiro, ok? Beleza, me gerando exatamente uma tautologia, não no si somente si, mas uma tautologia na minha implicação lógica. Por quê? Porque falso implicando logicamente em algo que é falso ou verdadeiro, ele vai me gerar verdadeiro, certo? Se eu tenho P, implica em Q. Então, isso, pela absorção, eu vou ter P implica em P e Q. Se eu tenho P ou Q e eu tenho a negação de um deles, ou seja, não P ou não Q, pelo silogismo disjuntivo eu vou ter exatamente, é como se eu estivesse retirando a fórmula, gerando quem? Q, ou então gerando o meu P, certo? E para finalizar, as outras regras que eu tenho, P implica em Q e Q implica em R, então eu tenho P implica em R, certo? Pelo silogismo hipotético. É como se isso aqui fosse eliminado, então eu tenho P implica em R. Se eu tenho P implica em Q, R implica em S,
e eu tenho o ou dos meus antecedentes, ele vai me gerar o ou dos meus consequentes, certo? Que é o dilema construtivo. Agora, se eu tiver P implica em Q, R implica em S, e eu tiver a negação dos meus consequente, ou seja, a disjunção da negação dos meus consequentes, eu vou ter exatamente a disjunção da negação dos meus antecedentes, que é o dilema destrutivo. Se eu tenho P implica em Q e R implica em Q, eu posso juntar P com Q para ser exatamente o meu antecedente. Então, eu tenho P ou R implica em Q, inferência por casos. E se eu tenho P implica em Q ou R, e eu tenho a negação de um deles, ou seja, pode ser tanto o Q quanto o R, então eu vou ter exatamente por inferência, da inferência por eliminação, P implica em Q. Então, todas essas são as nossas regras de inferência que vocês têm que fazer exatamente a tabela verdade para que vocês entendam como funciona. Então, vocês vão pegar esse aqui e esse aqui e mostrar que, ao implicar nesse aqui, me gera uma tautologia, certo? Então, vocês acabam tendo todas essas regras de inferência que a gente acaba por trabalhar. E aí, para facilitar vocês, o que eu faço? Eu tenho aqui uma tabela que é exatamente as regras de inferência, certo? Que eu vou colocar lá no Classroom para vocês, onde eu tenho todas as minhas regras de inferência aqui, ó. Então, todas as minhas regras de inferências, então, P e P implica em Q, vai gerar Q por modus ponens, ou seja, para que facilite a vida de vocês. Então, eu também tenho as minhas regras de equivalência, então, eu coloquei numa tabela para vocês, então, vai estar lá esse PDF para vocês, para que vocês possam estar a todo instante trabalhando e estudando exatamente essas questões, ok? E aí a gente agora pode voltar ao nosso problema, que é exatamente qual a diferença entre a regra de equivalência e a regra de inferência. Bem, a regra de equivalência, ela permite a substituição de ambos os lados, ou seja, eu posso pegar A e trocar por B, e B trocar por A. Por quê? Porque é um se somente se. A regra de equivalência é um se somente se. Então, P implicando em que se somente se, não P ou Q, quer dizer que se eu tiver P implica em Q, eu posso trocar por não P ou Q. Ou se eu tiver não P ou Q, eu posso trocar por P implica em Q. Já as regras de inferência, elas não funcionam em ambas as direções. Por quê? Porque, na verdade, é uma via de mão única, né? Ela apenas vai. Então, eu tenho, por exemplo, P implica em P ou Q, certo? Isso é verdadeiro. A gente viu que isso é verdadeiro, né? Agora, não é verdade que P ou Q implica em P. E isso realmente não é verdade. Por quê? Porque, por exemplo, esses dois caras aqui são verdadeiros quando, por exemplo, o meu P é falso e o meu Q é verdadeiro. Verdadeiro ou falso ou verdadeiro me dá exatamente verdadeiro. Só que se P aqui foi atribuído falso, o valor aqui também é falso. E aí, verdadeiro implicando em falso me gera um falso. E isso quer dizer exatamente que quebrou a ideia da tautologia, certo? Então, isso é falso. O mesmo ocorre se eu tiver P ou Q implicando em Q, a mesma coisa, só que ao invés de P ser falso e Q verdadeiro, eu tenho P verdadeiro e Q falso. E ele vai me gerar exatamente falso também, ok? Então, isso a gente tem que se atentar. A gente pode, na regra de equivalência, utilizar tanto um lado quanto o outro, já na regra de... A gente tem
como possibilidade a primeira coluna, certo? Da minha regra de inferência, e eu posso deduzir a segunda coluna, ou seja, os elementos da segunda coluna. A volta não é verdadeira. Beleza. E aí vamos aos exemplos, né? A gente tem vários exemplos para a gente treinar. Então, usando a lógica proposicional, prove que o argumento tem todos os argumentos e a gente vai observar quais são as minhas premissas. Então, a gente chega à conclusão que as minhas premissas são A, E, B, E implica em C, A e B implica em D ou não C, e B. E isso aqui tem que concluir D. Então, a gente tem exatamente essas premissas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 premissas, onde a gente tem que concluir D. Então, a gente tem exatamente essas 4 premissas, 4 hipóteses. E aí, como fazer isso? O que eu aconselho sempre a vocês? Antes de vocês começarem a utilizar todas as regras de inferência ou de equivalência, a gente tem que definir qual vai ser a estratégia. Eu quero exatamente chegar em D. D está em 3. Só que para eu chegar em D, eu preciso tirar várias outras coisas, certo? Para eu tirar todas essas coisas aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar esse A e B aqui, para eu tirar essa implicação. Para eu tirar A e B, eu tenho que ter quem? Eu só posso ter quem? Eu posso usar 1 e 4, certo? Então, por exemplo, para eu tirar A e B, eu preciso exatamente das premissas 1 e 4. E além de eu precisar retirar o A e B, eu também preciso retirar o C, né? Que no caso aqui está negativo. E o único que eu posso utilizar para eliminar o C é o 2. Certo? Só que o 2, o C está preso no B, então eu preciso retirar o B. Então eu preciso utilizar o quê? Do 4 para resolver o 2. Então, como que a gente vai funcionar? Né? A gente tem o seguinte, olha, eu tenho B e eu tenho B implica em C. Então, numa das minhas regras de inferência, exatamente se eu tenho B e eu tenho B implica em C, ele me gera C, usando o modus ponens. Então, eu tenho exatamente essa opção como a quinta opção. Então, eu peguei 2 e 4 e usei modus ponens. Então, eu já cheguei a C, que já é alguma coisa, ou seja, eu já tenho mais uma ferramenta. Depois, eu preciso retirar quem? A e B. Só que eu tenho 1 e 4, que é exatamente o quê? São duas fórmulas que eu posso juntar utilizando a conjunção. Então, eu posso pegar A e B e juntar a minha conjunção. Quando eu faço isso, eu vou ter exatamente quem? O meu antecedente da minha fórmula 3. O meu antecedente na minha fórmula 3 é exatamente A e B. Então, eu pego A e B com A e B implicando em alguma coisa, vai gerar quem? O meu consequente, que é quem? D ou não C, usando o quê? Modus ponens, certo? Então, agora eu posso utilizar disso. Então, eu tenho D ou não C e eu preciso chegar em quem? Em D. Então, agora eu posso utilizar do 5, porque o meu 5 é C, certo? E eu tenho não C. Então, eu posso usar o silogismo disjuntivo, certo? Aqui, nesse caso aqui, eu utilizei do quê? De uma regra de equivalência que foi exatamente o que? A comutativa. Não precisava, poderia ter sido direto, mas eu utilizei da comutativa. Então, utilizei a comutativa e depois eu vou aplicar, no caso aqui, eu apliquei exatamente a implicação lógica. Mas eu poderia utilizar de outra forma, que seria exatamente o silogismo disjuntivo, que diz que se eu tenho C ou eu tenho não C, né, que são equivalentes, e eu tenho a negação desse cara aqui, né, que é esse cara aqui, eu posso deduzir por D.
certo? Então, é uma outra forma de ver, uma outra forma de fazer. E aí a gente observa que existem várias maneiras de se resolver. Aqui eu utilizei da condicional, então se eu tenho não C ou D, eu vou ter exatamente C implica em D, que é exatamente a condicional. Então, aqui, a condicional juntando com 5, se eu usar o modus ponens, eu vou chegar a D. Ok? Beleza. Segundo exemplo, P, E, não que ou não R, e S implica em R, isso tudo P, E, não S. A gente tem como premissas P e não que ou não R, e S implica em R. E a gente quer provar exatamente P, E, não S. Então, essas são as minhas hipóteses. O que a gente vai fazer? A gente quer chegar em P e não S. O não S está em 3. O S está em 3. Certo? E o P está em 1. Só que para eu tirar o P, eu preciso do não que. E o não que está em 2. Então, eu vou trabalhar exatamente começando pelo 2. Como que eu poderia fazer? Na verdade, eu poderia transformar esse cara aqui em algo condicional. Ou seja, que ou não R é não R ou que. Isso é R implica em que. Vamos ver se funciona. Bem, ele gerou não que. De onde ele gerou não que? Ele usou exatamente o que? Ele usou do 1, que foi, se eu tenho P e tenho não que, é um E, né? Eu posso exatamente simplificar. Então, eu posso simplificar em P ou posso simplificar em não que. Como eu quero o não que para retirar algo do 2, eu usei o não que. Então, usei a simplificação no 1. Eu posso usar a simplificação novamente no 1, gerando não que, não, ou gerando P, não tem problema nenhum, tá? E aqui eu gerei o quem? Não R ou que. Usei o que? Da comutativa. Por quê? Porque eu tenho que ou não R, e isso é exatamente gerar não R ou que, e isso aqui é exatamente pela condicional R implica em que. Então, R implica em que usando a condicional. Se eu tenho não R no 4 e eu tenho R implica em que, isso é exatamente o quê? É exatamente modus tollens. Por quê? Porque negar o consequente vai gerar exatamente o quê? A negação do meu antecedente, que é o não R, certo? E aí eu gero exatamente o quê? Não R. E se a gente observar, não R com S implica em R, novamente eu posso usar modos tollens, gerando exatamente a negação do meu antecedente, que é não S, que era o que eu queria, né? Não S. Eu já tenho, então, não S. Falta quem? Falta P. Mas P eu posso gerar de 1, usando o quê? A simplificação. Então, eu posso fazer a simplificação em P, a simplificação em 1, né? Gerando quem? P. E aí, quando eu tenho em 8 e 9, eu tenho não S e eu tenho P, eu posso usar da conjunção como regra de inferência. Certo? Beleza. Terceiro exemplo. P ou não que implica em R, P implica em S e não R. Isso tudo é o meu S. Quais são as premissas? P ou não que implica em R, P implica em S e não R, certo? Isso tudo gera exatamente o meu S. Ok. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho essas premissas. Então, 1, 2, 3, 4 premissas, certo? E eu quero chegar em S. Bem, para eu chegar em S, S está em T, em 3. S está em 3. S está em 3, então eu preciso retirar o P. O P está em 1. Para eu retirar o P, eu preciso retirar o não que. O não que só está em 2. E para eu retirar o não que, eu preciso retirar o R. E o R está em 4. Então, eu já começo a chegar à conclusão que eu preciso usar 2 e 4 para o meu problema. Eu tenho não que implica em R
e a negação do meu consequente, gerando quem? A negação do meu antecedente. Ou seja, não que. Certo? Então, uso o modus tollens para resolver o meu problema. Certo? E aí, eu tenho o seguinte, olha, eu tenho P ou não que e não que eu posso usar o silogismo disjuntivo, gerando exatamente quem? O P. Certo? Mas ele não quis, não foi feito assim. Mas uma forma de fazer seria exatamente essa opção aqui. O meu 6 seria exatamente P, tá? Usando do silogismo disjuntivo. Silogismo disjuntivo em quem? Em 1 e 5. 1 e 5. Certo? E aí, quando você gera o silogismo disjuntivo, você vai gerar P, certo? E aí, P com o 3, que é P implica em S, eu uso o modus ponens gerando o meu S, que era o que eu queria provar, tá? Aqui, não. Aqui ele usou a dupla negação, que é o não que. Existem várias fórmulas, né? Há várias formas de resolver. Eu tenho, então, o que. E aí, o que vai exatamente o que? Gerar o quem? Eu tenho exatamente gerando o P, usando exatamente o silogismo disjuntivo, que foi o que eu já fiz diretamente, não teria problema. Ok? E depois a gente utiliza em 3 o meu modus ponens gerando S. Tá? Beleza. Exemplo 4. P implica em Q é uma das premissas, Q implica em não R outra, não R outra, e P ou não é P ou ST outra, certo? E eu quero provar, ou seja, eu quero concluir S. Então, quais são as minhas hipóteses? São essas 3, são essas 4, perdão, e a gente tem que concluir S. S está em 4, tá? Esse T aqui pode ser considerado como um T de true, se não foi falado, pode ser um T de true, certo? Mas não é, tá? Mas poderia ser, ou um T de fórmula, tá? Então, eu tenho ST, eu quero chegar em S, eu preciso, então, retirar o P só está em 1. Para retirar o P, eu preciso retirar o Q, e o Q está em 2. E para eu retirar o Q, eu tenho que retirar o R, e o R está em 3. Então, a gente já sabe que a gente pode partir de 2 com 3. 2 com 3, eu tenho Q implica em não R, e não R, eu posso usar exatamente o quê? Do modus tollens, gerando exatamente não Q. Tá? Ok? Mas gerou R. Gerou R, tudo bem, mas gerou R justamente porque ele fez a dupla negação do não com não R em 3. Mas eu poderia fazer direto, não teria problema nenhum. Agora é que vai ser feito. R com não R e Q. E aí ele vai gerar o não Q. Quando eu gero o não Q, eu posso aplicar o quê? Modus tollens em 1, onde eu tenho P implica em Q e a negação do consequente, gerando exatamente a negação do meu antecedente. Certo? Então, não P. Ok? Agora eu tenho não P e eu tenho P ou ST, eu vou então exatamente usar do silogismo disjuntivo para gerar S e T. Certo? S e T eu posso exatamente simplificar para o que eu quero, que é S. Certo? Então, eu posso usar da simplificação em 8. Ok? Beleza. Quinto exemplo. Eu tenho as hipóteses P ou Q, Q implica em R, P implica em P e não P. E eu quero exatamente provar R e P ou Q. Ok, então essas são as minhas hipóteses, ou premissas, melhor, vocês quiserem. A gente tem que chegar à conclusão de R e P ou Q. Bem, P ou Q a gente já tem aqui, certo? Então, basta eu chegar à conclusão de R e depois fazer a junção, ou seja, fazer a conjunção de R com o P ou Q, que é o 1. Bem, o R está em 2,
Mas para eu tirar o 2, eu preciso o quê? Retirar quem? O Q. E o Q está em 1. Para eu retirar o 1, eu tenho que retirar P. E P está aqui no 4. Certo? Então, vamos ver como é que funciona. E a gente vai observar que a gente pode utilizar também do 3 para resolver o problema, mas que o 3, na verdade, acaba sendo uma hipótese desnecessária, ok? Então, o que a gente tem? A gente gera Q, exatamente usando o silogismo disjuntivo de 1 e 4, certo? Então, em 1 e 4 eu gero Q. De Q, com Q implicando em R, ele me gera exatamente o R, usando o modus ponens. E aí, ele me gerando R, eu vou ter exatamente o que? A conjunção de P ou Q com R. Então, 7 eu posso fazer a conjunção desses dois. Ok? Extremamente desnecessária. Então, o ideal é sempre a gente ter argumentos, ou seja, hipóteses que realmente sejam necessárias, porque se você tem muitas hipóteses e elas não são utilizadas, isso atrapalha o seu desenvolvimento, né? Atrapalha a sua evolução, até mesmo algoritmicamente. Agora, a gente pode resolver usando exatamente esse cara aqui. Como que a gente vai usar isso? A gente tem o seguinte, a gente observa para mim que eu tenho P ou Q, ou seja, eu tenho o ou dos meus antecedentes. Quem que eu vou gerar? O ou dos meus consequentes, que é P ou R, tá vendo? P ou R. Então, eu posso utilizar usando o dilema construtivo, onde eu tenho o ou dos meus antecedentes e vou gerar o ou dos meus consequentes. Quando eu faço isso, eu vou ter exatamente o quê? O não P com P ou R, eu posso usar o silogismo disjuntivo, gerando exatamente o R. Ao gerar o R, a gente tem exatamente que posso fazer a conjunção do 1 com 6. Certo? E aí a gente também conclui. Então, a gente observa que a gente tem várias formas de demonstrar, certo? Cada um de um jeito. Beleza. E aí, a gente tem uma técnica que é a chamada de demonstração condicional. O que significa isso? Suponha que o argumento que a gente queira provar seja da seguinte forma: P1, E, P2, E, P3 até Pn, e isso implica, logicamente, em R implica em S, onde a conclusão é exatamente uma implicação. O que a gente faz? Ao invés da gente usar como premissas P1, P2 até Pn, a gente inferir, ou seja, concluir R implica em S, a gente utiliza o R como sendo uma hipótese adicional. E a gente vai inferir o S. Por que a gente faz isso? Para que isso aqui seja verdadeiro, certo? A gente pode deduzir que R, para ser verdadeiro, implica em S ser verdadeiro. Porque se isso não acontecer, isso não é o quê? Verdadeiro. Porque R implicando em S só vai ser falso quando R é verdadeiro e S é falso. Então, desde o momento que você já conclui que R é verdadeiro, porque a gente precisa provar que é verdadeiro, né? Basta a gente inferir, transformar R como sendo uma premissa verdadeira e chegar à conclusão de que S é verdadeiro. Uma vez que isso ocorre, a gente chega à conclusão que tudo é verdadeiro, certo? Então, por que usar isso, né? Em outras palavras, o que a gente faz? A gente transforma o R em uma nova premissa e quer como conclusão S. Mas por que usar isso, Raquel? Por que você está fazendo isso? Bem, a gente está fazendo isso justamente porque existem algumas vantagens. Quais são as vantagens? A primeira, ela nos dá uma premissa a mais. Então, se você tem poucas premissas, ou você precisa exatamente desse antecedente para resolver algo, a gente tem uma munição a mais. E, além disso, a gente diminui a conclusão, né? Ao invés de eu ficar com uma conclusão que seja R implica em S, eu vou ter uma conclusão que seja exatamente o meu
o meu consequente da minha implicação, ok? Beleza. Então, onde aplicar isso? Vamos lá. Então, vamos nós. Usando a lógica proposicional, eu quero provar o seguinte argumento. A gente tem que A implica em B, que implica A implica em B. A gente só tem uma premissa. A partir dessa uma premissa, eu acabo não chegando a conclusão nenhuma, certo? O que então eu vou utilizar? A demonstração condicional. Porque eu agora tenho uma premissa a mais, ou seja, que é o A, certo? E quero concluir B, certo? Então, eu tenho A implica em B, hipótese, e tenho A. E aí, eu posso exatamente o quê? De 1 com 2, eu posso usar o quê? Modus ponens, gerando quem? A implica em B. E A implica em B com o A do 2, eu tenho exatamente B, usada para resolver modus ponens também, 2 e 3. E aí, eu chego à conclusão. Observem que se eu tivesse apenas uma premissa, eu não teria como resolver, certo? Eu não teria, a menos que eu utilizasse apenas das regras de equivalência, certo? Mas, nesse caso, a gente só usou regra de inferência, que a gente precisa de pelo menos duas, premissas. Ok. Agora, não A ou B, e B implica em C, e isso tudo tem que concluir A implica em C. Aqui a gente pode tentar usar a forma direta e depois tentar fazer do outro jeito. Vamos ver se a gente consegue. Então, a gente tem primeiro não A ou B e B implica em C como sendo as nossas premissas, e eu quero chegar em A implica em B, e aí eu tenho exatamente as seguintes premissas, que são essas, e a gente chega à conclusão que não A ou B, a gente pode utilizar do quê? Da condicional, que é A implica em B, e aí quando eu tenho A implica em B e B implica em C, eu posso exatamente utilizar do meu silogismo hipotético, que gera exatamente A implica em C, certo? Então, eu acabo provando o que eu quero. Agora, se eu quiser usar a demonstração condicional, como é que eu vou fazer? Eu vou ter como premissa algo a mais, que é o A, e tenho que chegar à conclusão em C. Então, como que eu faço? Eu tenho A e eu tenho não A ou B. Para eu retirar o B, eu preciso usar o A com o não A, no silogismo disjuntivo, gerando B, certo? E aí, quando eu gero o B, eu posso usar em 2 o meu o quê? O meu modus ponens, que é exatamente gerando o meu C, que é a minha conclusão que eu queria ter, ok? Beleza. E aí, a gente tem o seguinte, o que nós chamamos de argumentos verbais. O que significa argumentos verbais? Na verdade, né, a gente já vê que é o que é falado. Será que a gente consegue pegar a nossa lógica, a lógica matemática, né, que a gente está usando, a lógica proposicional, e transformar para um argumento verbal? Será que realmente a gente utiliza a lógica quando a gente está falando? Bem, vamos ver. Um argumento em português, por exemplo, os resumos de um advogado em um tribunal, uma propaganda ou um discurso político, formado por declarações simples, pode ser testado logicamente por um processo em 2 etapas. Como? Primeiro, simbolizo cada declaração usando fórmulas bem formuladas proposicionais, certo? E depois eu provo a validade do argumento construindo uma sequência lógica de demonstração, tá? Usando as minhas regras. Então, é assim que a gente faz. Primeiro, a gente transforma o que é falado em uma sequência de fórmulas, certo? E depois a gente prova que é verdadeiro, certo? Então, por exemplo, considere o argumento. Se as taxas de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. A taxa federal de desconto vai cair. Ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair, portanto, a taxa federal de descontos vai cair. Se a gente for olhar essa frase, faz todo sentido,
né? A gente precisa que as taxas de juros caiam. Para quê? Para que o mercado imobiliário melhore. Senão as pessoas não compram, porque elas vão financiar e elas querem que as taxas de juros sejam menores possíveis, certo? Então, se a gente for olhar frase a frase, a construção está correta. Então, matematicamente, o que a gente faz? A gente transforma em fórmulas. Mas, para isso, a gente precisa definir quais são as minhas fórmulas atômicas. Então, por exemplo, eu posso dizer, as taxas de juros caem. As taxas de juros caem, exatamente uma fórmula. Mercado imobiliário vai melhorar, outra fórmula. A taxa federal de descontos cai, certo? Mercado imobiliário não vai melhorar, ou seja, é a negação dessa frase aqui. Então, eu posso definir três fórmulas atômicas. J, como taxa de juros cai. I, como sendo o mercado imobiliário vai melhorar. E F, a taxa federal de descontos vai cair. E agora eu vou transformar essas frases em fórmulas compostas. Se as taxas de juros caírem, então, essa vírgula significa então, o mercado imobiliário vai melhorar. Ou seja, J implica em I, certo? A taxa federal de descontos vai cair, certo? Então, é F. Ou o meu o quê? Minha disjunção. Ou o mercado imobiliário não vai melhorar. Ou seja, se I é o mercado imobiliário melhorando, o não I é o mercado imobiliário não melhorando, certo? Então, essa frase aqui, a taxa federal de descontos vai cair, ou o mercado imobiliário não vai melhorar, quer dizer o quê? F ou não I. As taxas de juros vão cair, J, certo? Então, eu já tenho três frases que eu consegui transformar em premissas, hein? E aí, onde está a conclusão? Portanto, ou seja, conclui-se que a taxa federal de descontos vai cair. A taxa federal de descontos vai cair, então, ou seja, implica em F. Então, o meu argumento vai ficar J implica em I, F ou não I, E, J, isso tudo tem que concluir F, certo? Então, como que funciona isso? Eu, então, tenho como premissa J implica em I, F ou não I, e J. Essas são as minhas hipóteses. E eu tenho que concluir F. Como que eu vou fazer isso? Eu posso pegar J com J implica em I, usar modos pones, gerando I, certo? Ok, usando o modos pones. Depois, eu vou pegar o I com o meu F ou não I, vou usar o quê? O meu silogismo disjuntivo, certo? Gerando F, que era o que eu queria, certo? Então, eu concluí, ou seja, quer dizer que exatamente essas frases são verdadeiras, estão de acordo. Então, essa é uma forma de provar. Existe uma outra forma de provar. J implica em I, F ou não I, e J, eu posso pegar F ou não I, usar o quê? A minha conjunção, a minha comutativa, F ou não I, vai me dar não I ou F. Não I ou F, eu gerei a comutativa, mas aí eu vou ter o quê? A condicional, não I ou F, é I implica em F. I implica F é a condicional. Se eu tenho J implica em I e I implica em F, eu vou ter J implica em F, usando silogismo hipotético. Quando eu pego J implica em F, eu posso usar o quê? O J com o modus ponens, gerando exatamente quem? F. Ok? Então, uma outra forma de provar. A gente já veio, desde o início, vendo que dava para provar de outras formas. E aqui a gente conclui exatamente que dá para a gente provar de outra forma, certo? E então, a gente tem como utilizar da forma normal conjuntiva. Forma normal conjuntiva. A gente tem como fazer utilizando o argumento verbal, certo? E para finalizar, é o que nós chamamos de forma normal conjuntiva. Para a gente falar de forma normal conjuntiva, a gente precisa definir o que é um literal. Um literal é uma fórmula atômica ou a negação dela, certo? Ou seja,
se eu tenho uma fórmula que é não R, tá vendo que a letra é minúscula? Ou seja, estou dizendo que Rzinho é uma fórmula atômica, certo? E a negação do R não é uma fórmula atômica, já é composta, porém ela é um literal. Então, o literal é a negação de uma fórmula atômica ou uma fórmula atômica. Então, por exemplo, Q não R é um literal, Q é um outro literal. E eu vou dizer que uma cláusula é uma disjunção de literais, ou seja, é ou de literais, certo? Onde N, como vai de L1 até Ln, N é um número natural indicando o tamanho da minha cláusula. Então, por exemplo, não P ou Q ou R é uma cláusula, porque é ou de literais. Q ou não R é um ou de literais. C3 é o quê? É um ou de literais. Beleza? Ok. Não R também é uma outra cláusula. Então, a gente tem várias cláusulas aqui. Beleza. E eu digo que uma fórmula A, ela está exatamente numa forma normal conjuntiva, ou seja, FNC, se ela é uma conjunção de cláusulas, certo? Ou seja, ela é exatamente o E de ous. Então, eu tenho cláusulas que são ous, certo? Se eu tiver a conjunção dessas minhas cláusulas, eu estou dizendo que ela está na forma normal conjuntiva. Então, por exemplo, não Q ou P ou R, E, não P ou R, E, Q, E, P ou R, E, P ou não R, todas essas aqui que estão ligadas por conjunção são exatamente o quê? Cláusulas. Se elas são cláusulas, então ela está na forma normal conjuntiva. A gente observa que são essas 5 cláusulas, e elas todas estão sendo ligadas por uma conjunção. Mas nem sempre está na forma normal conjuntiva. Então, o que a gente vai aprender para a forma normal conjuntiva. Então, se eu tenho uma fórmula A como entrada e como saída eu tenho uma fórmula B, né, eu tenho que pegar essa fórmula A, transformar numa fórmula B que esteja na forma normal conjuntiva e que tenha o mesmo valor lógico. E aí, como que a gente faz isso? Eu vou repetir o seguinte, para todas as minhas subfórmulas x, y, z que pertence a A, eu vou fazer. Se x implica em y, vou redefinir por não x ou y. Por quê? Porque são equivalentes. X implica em y é equivalente a não x ou y. Não x ou y, eu uso o modo Morgan, gerando quem? Não x e não y. Não x e y é exatamente quem? Não x ou não y. Dupla negação, não x, me gera x. X ou y e z é exatamente quem? X ou y e x ou z, certo? E eu vou fazendo isso até não ocorrer mais substituição, certo? Então, eu quero exatamente o seguinte, eu quero que transforme a forma normal, a fórmula P implica em Q, E, não R ou P, na forma normal conjuntiva, usando as equivalências do algoritmo, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem P implica em Q, E, não R ou P, a gente tem exatamente isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o quê? Do meu modus, da lei de Morgan. Não R ou P vai me dar não R e não P. Então, eu vou usar, usei a implicação, perdão, a implicação é a primeira regra. Primeira regra, P implica nisso tudo. Então, vai ficar não P ou isso tudo. Não P ou isso tudo. Certo? Depois disso, o que a gente faz? Agora a gente usa Morgan. Não R e não P. Certo? Então, eu gerei não R e não P. Cuidado com parênteses. Por quê? Porque como aqui é um E, aqui também é um outro E. Então, assim, esse parênteses aqui, ele acaba sendo desnecessário. Mas por que eu mantive? Porque o algoritmo faz de 2 em 2. Então, aqui, se eu tiro o parênteses, eu vou acabar fazendo o quê?
não sabendo qual que eu vou pegar primeiro. Então, deixa esse parênteses. Agora, eu posso usar o quê? Distributiva. Eu pego não P ou que, e, não P ou, não R e não P. Certo? Então, eu acabo chegando à conclusão que eu já tenho uma fórmula aqui, que é não P ou que eu não preciso mais mexer, e agora preciso fazer exatamente o quê? A distributiva aqui também. Então, eu vou aplicar a distributiva aqui. Não P ou não R e não P ou não P. Certo? Chegando à conclusão que eu tenho exatamente aqui uma fórmula que é uma cláusula, eu tenho outra cláusula aqui e eu tenho outra cláusula aqui, que estão sendo ligadas por E, ou seja, estão na forma normal conjuntiva. Então, agora, eu não preciso utilizar mais nada, eu só retirei os parênteses, ok? Beleza. E aí, quais são as minhas cláusulas? Não P ou que, não P ou não R, não P ou não P, certo? E aí eu coloquei na forma normal conjuntiva. E se eu tiver uma fórmula normal conjuntiva que seja cláusula e, cláusula e, cláusula e, cláusula, eu posso também reescrever no que nós chamamos de forma clausal, ou seja, a gente coloca as nossas cláusulas como elementos de um conjunto. Então, colocar na forma clausal é colocar exatamente as minhas cláusulas como elementos do conjunto. Então, naquele problema que a gente tem, né, que a gente resolveu, a gente tem exatamente essa fórmula A que está na forma normal conjuntiva, e se eu quiser colocar na forma clausal, basta eu separar quais são as minhas cláusulas, que é não P ou que, não P ou não R, não P ou não P, e transformo em elementos do meu conjunto A. Certo? Então, aqui, ó, elementos do meu conjunto A. Tá bom? Beleza. Então, essa fórmula está na forma normal conjuntiva e pode ser escrito na forma clausal. Ok? Beleza. Então, a gente acaba finalizando por aqui. A gente finaliza essa aula de lógica proposicional, né? E a gente finaliza também essa parte de lógica proposicional. E na próxima aula a gente vai falar da lógica de predicados, ok? Então, a lógica de predicados, a gente acaba toda essa parte de lógica, tá? Então, a gente vai ver qual é a diferença entre uma e outra, tá? Então, a gente finaliza agora aqui a lógica proposicional.